Qual é o maior risco da aposentadoria e, consequentemente, do aposentado? Neste vídeo eu vou explicar para você. Aqui o Júlio ele me perguntou o que é o risco da sequência de retorno. Este é o maior risco do aposentado. Vou explicar para você o que é e por que ele é de fato um risco para a sua aposentadoria e para a manutenção da sua capacidade de gastar o seu patrimônio no longo prazo. Se você se interessa por isso, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários. Neste canal mostro como que você monta uma carteira de aposentadoria global, investido no exterior, no Brasil, especialmente em renda variável, sempre pensando no longo prazo. Então aproveita e me segue no Instagram, otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. O que é o risco da sequência de retorno, Otávio? Imagina aqui neste gráfico o momento em que a pessoa começa a acumular dinheiro, eu supus aqui aos 35 anos de idade, até ela se aposentar aos 65, então você vê que é uma linha exponencial de crescimento, considerando que ela fosse investindo R$2.000 por mês durante 30 anos, é uma taxa real, né, acima da inflação de 6%. Aí você vê que ela tem um pico máximo de patrimônio lá aos 65 anos e depois disso ela começa a gastar R$12.000 por mês, considerando que este valor equivale a um pouco mais de 7% do valor do patrimônio dela inicial, certo? Ali na aposentadoria de um pouco mais de R$2 milhões. Você vê que o patrimônio dela vai reduzindo ao longo do tempo porque ela está tirando 7%, que é mais do que o crescimento do patrimônio de 6%, portanto o patrimônio ele vai reduzindo. Você vê que entre as duas faixas amarelas existe ali um momento em que o patrimônio ele é o maior possível durante todo o espectro da vida da pessoa. Este período é o período em que existe o risco da sequência de retorno. Por que, Otávio? Porque se a pessoa tem um investimento ruim no momento em que ela tem mais dinheiro, o fato dela ter um capital aumentado irá potencializar esta perda. Mesmo que no passado tenha existido uma crise pior, o fato de agora, neste momento da aposentadoria, tanto antes quanto depois, é o momento que ela tem mais dinheiro, esta maior quantidade de dinheiro potencializa a perda e, portanto, reduz muito a capacidade de geração de renda no futuro. E agora eu vou mostrar para você por quê. Aqui você vê um outro gráfico em que a gente observa a evolução do patrimônio da pessoa a partir da aposentadoria dela, quando ela tem ali R$2 milhões. Em 3 hipóteses, né, a linha mais clara em cima, a linha roxa intermediária e a linha vermelha embaixo, na média, se você fizer o retorno médio ponderado, você terá uma rentabilidade de 6% ao ano, mas com a linha azul eu coloquei um retorno muito bom no começo e no final eu coloquei um retorno muito ruim. Se você ver a média, todos os retornos são iguais na média de 6% ao ano. E na linha vermelha eu coloquei primeiro os retornos ruins, com queda de 25%, 20% e 10% do patrimônio, sempre considerando aquela mesma taxa de retirada que nós vimos lá, de R$12.000 por mês de retirada. Você vê que se você tem uma crise inicial, como acontece na linha vermelha, o patrimônio irá se reduzir e se você continua retirando um valor muito alto em relação ao novo patrimônio, que é um patrimônio minorado, seu patrimônio tende a acabar mais rápido. O contrário acontece se você tem um golpe de sorte, né? Então você tem uma sequência de retorno, que o melhor retorno é no começo, em que nesta situação você terá uma capacidade de retirada muito maior, porque o seu patrimônio irá aumentar e aquele percentual que você estava tirando todos os anos, todos os meses, ele passará a ser um percentual menor, né? O valor, considerando que ele é um valor fixo, o valor representará um percentual menor do seu patrimônio total, consequentemente você não irá acabar o dinheiro, o que não acontece nem com a média, né? A linha roxa lá que tende a acabar o seu dinheiro em 30 anos, com a linha vermelha, se você tiver um risco da sequência de retorno com este capital no começo, né? Então você ter um risco de um péssimo retorno no começo, como se fosse uma grande crise, você tende a acabar o dinheiro muito mais rápido. Por isso que um aposentado precisa reduzir este risco. Como é que ele faz isso? Reduzindo o risco da carteira, ou através de renda fixa, ou através de investimento em moeda forte de maneira geral, incluindo também renda fixa em moeda forte. Vou dar um exemplo mais concreto ainda para você. Este aqui é o gráfico do S&P 500, certo? Do S&P 500, em que você vê que ali no período dos anos 2000, a rentabilidade foi praticamente nula na década, né? Então ali no ano 2000 até o ano 2012, a rentabilidade teria sido aproximadamente zero, certo? Você vê o que? Se a pessoa começa a retirar o dinheiro aqui, ela teve uma crise global, que foi a crise da internet, e depois teve outra crise, que foi a crise do subprime, ou seja, ela teve duas crises muito grandes, e isto é o risco da
sequência de retorno de ter performances horríveis antes, certo? O que é totalmente diferente dela começar, por exemplo, no buraco da crise, em que ela terá uma carteira que só irá subir. Dando um exemplo concreto para você, se a pessoa tiver 100% da carteira no S&P 500 e ela retirar $50.000 em relação ao patrimônio inicial de 1 milhão, portanto 5% do valor inicial, este aqui será o desempenho do patrimônio dela, ela tirando 50 mil todos os anos, ela iria acabar o patrimônio dela em 2017, porque ela tem um risco enorme da sequência de retorno, que é o patrimônio dela cair praticamente metade aqui em apenas 2 anos e meio, certo? E depois novamente a metade ali em 2008. Então isso é muito ruim e faz com que ela não tenha uma expectativa de renda e usufruto muito grande. Agora imagine a situação em que a pessoa ela não começa a usufruir aqui no pico da bolha da internet, mas sim no buraco da bolha da internet, portanto ela tem uma expectativa maior de retorno aqui neste início, então você já imagina claramente que não tende a ter uma performance tão ruim. E aqui você observa de fato que ela começando em 2003, fazendo exatamente a mesma coisa, retirando 50 mil por mês, investindo 100% em ações no S&P 500, tirando 50 mil por ano, você vê que esta aqui seria a performance do patrimônio da pessoa. Você vê que ela teve uma sorte no começo, certo? Uma retomada de uma crise, apenas começando 3 anos depois, e você vê que ela teve o seu patrimônio multiplicado por 3,5 vezes, mesmo tirando todos os 50 mil dólares por ano, na média, certo? E totalmente diferente do resultado anterior, que o dinheiro teria acabado aqui em 2017. Usando um outro exemplo, se ela tivesse começado também no ano 2000, mas com 30% em treasuries, ou seja, títulos públicos americanos de médio prazo, ali entre 3 e 7 anos, você vê que ela não teria acabado o dinheiro, embora ela tivesse sim uma queda significativa do patrimônio. O fato de reduzir o risco da carteira, mesmo reduzindo a expectativa de retorno por investir também em renda fixa, isso daí aumentou a capacidade de retirada da pessoa, certo? E se a gente começasse a partir de 2003, de fato, né, as quedas seriam muito menos bruscas, você vê que é quase uma linha para cima. Lógico que ela não chegou lá em 3,5 milhões de dólares, como nós tínhamos observado antes, chegou ali aproximadamente 2,5 milhões, um pouco menos do que 2,5 milhões, mas ainda assim houve uma proteção muito maior, né, uma variação, uma variabilidade muito menor volatilidade, que é um risco para o aposentado. As pessoas falam que volatilidade não é risco se você tem 30 anos, né, mas se você tem 3 anos você tem que começar a gastar, volatilidade é um risco sim, conforme nós acabamos de observar. Então isto aqui é o risco da sequência de retorno, que é o risco de você ter um péssimo retorno no começo, você ser obrigado a retirar o dinheiro da sua carteira e você dilapidar o seu patrimônio mais rapidamente. Existem algumas alternativas para isso, tá? Para você correr menos esse risco. Primeiro, né, reduzir o risco da carteira, portanto, investindo em ações de baixa volatilidade, como a CWV, por exemplo, ou renda fixa mesmo, certo? Você pode investir em renda fixa na sua moeda, especialmente fazendo um bucket, que eles chamam, que é um balde de reserva de renda fixa durante um período de uma crise, como até 10 anos em geral funciona bem, sendo uma reserva bem satisfatória para você não precisar vender na baixa, né? E também você ter uma retirada mais dinâmica, porque francamente, se a pessoa ela vê que ela tem uma crise, que o patrimônio dela já caiu pela metade, não seria muito razoável ela continuar tirando a mesma coisa, tirando os 50 mil dólares aqui, por exemplo, porque isso daí representaria até mais de 10% do patrimônio dela em um único ano. A pessoa precisa, e eu recomendo que faça, isso eu mostro no meu curso Investimentos Globais, você pode se cadastrar para ser notificado de vagas abertas aqui embaixo, mas é essencial que ela pense em ter uma estratégia de retirada que seja flexível conforme a situação do mercado. Se a pessoa ela teve um ganho muito grande porque o mercado bombou, ela pode até tirar mais do que aqueles 50 mil, e se o mercado caiu, ela deve tirar menos do que aqueles 50 mil, justamente para possibilitar uma perpetuidade daquela carteira dela, porque senão ela pode ter uma chance mesmo que pequena de acabar o dinheiro enquanto ele estiver aposentado. Isso é péssimo e ninguém aceita este risco. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é: não, por que eu não poderia investir tudo em dividendos, por exemplo, uma estratégia de dividendos, de forma que eu possa simplesmente usufruir dos meus dividendos e eu não perco nada, né? Primeiro, eu já fiz um vídeo, conforme você pode ver no link da descrição, este vídeo aqui, em que eu mostro que você deveria, no meu ponto de vista, ignorar dividendos, porque os dividendos eles são só uma das formas que a gestão da empresa tem de alocar o caixa da empresa. A empresa pode ou recomprar ações, ou pagar dividendos, ou reinvestir na própria empresa, ou comprar outras empresas, outras participações e fazer aquisições, por exemplo. É simplesmente
simplesmente uma questão discricionária que não muda por si só, a alocação por si só não gera valor e não faz com que você reduza o seu risco nem aumente a sua expectativa de retorno. Se você utilizar uma estratégia que paga muitos dividendos, as suas ações tendem a se desvalorizar bastante porque as suas ações estão perdendo o caixa delas, portanto, ficando empresas menores na prática, e mesmo em uma crise, né, se as ações caem 50%, se estas mesmas ações pagarem lá 50 milhões de dólares em dividendos, as ações irão cair mais 50 milhões de dólares do que cairiam se elas não tivessem distribuído um centavo naquela situação. Então é a mesma coisa, certo? Se você vende uma ação ou se você recebe o dividendo, é exatamente a mesma coisa, certo? Então este daqui é o conteúdo que eu gostaria de passar para você sobre essa questão do risco da sequência de retorno. É essencial que você tenha essa consciência que no momento que você se aposenta, você está assumindo um risco grande, porque é naquele momento que é o pico do seu patrimônio e você não pode permitir que você tenha uma performance muito ruim, considerando que você vai viver daquela renda, certo? Então se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquela pessoa que está pensando em se aposentar em breve, certo? E deixa aqui nos comentários como que você considera este momento de aposentadoria, certo? Então dá um like nesse vídeo se você gostou, para o YouTube espalhar para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!